né? E se é possível conversar com um fascista? Pois é, então, eu escrevi um livro chamado Como Conversar com um Fascista. Esse é o título do livro. O livro tem quase 200 páginas. É um livro sobre o cotidiano autoritário brasileiro, em que eu tento apresentar aspectos do que se chama personalidade autoritária. E eu falo que a personalidade autoritária é um tipo psicopolítico. E me baseei muito para escrever esse livro nos estudos que eu fiz ao longo da vida, porque eu sou uma pessoa que venho do mundo acadêmico e fiz mestrado e doutorado sobre Theodor Adorno, estudei necessariamente a história do fascismo, a filosofia relacionada à desconstrução do fascismo, do nazismo, dialética do esclarecimento, dialética negativa, esse tipo de assunto, o livro e a pesquisa da personalidade autoritária, enfim, então sempre analisei a questão do ódio no Brasil, enfim, sempre fiquei envolvido também com essa filosofia da cultura brasileira. Bom, o título do livro é um título de livro. Eu escrevi um outro livro chamado Ridículo Político, para discutir a questão da decadência da ironia e da reflexão, do avanço disso que eu chamo de ridículo, que é um tipo de jogo de enganação e de manipulação política que tem sido capitalizado hoje em dia. E eu acho graça que algumas pessoas viram esse livro e ficaram me xingando de ridícula. Então, a pessoa escreve um livro chamado Ridículo Político e chamam ela de ridícula política. Aí você escreve um livro Como Conversar com um Fascista, que é um título irônico. Quer dizer, a gente sabe que conversar com um fascista é altamente contraditório, você pode tentar, e nesse livro eu falei que se a gente não conseguir nunca, porque tentar é legítimo, democrático e bacana, você pelo menos pode não, ao fazer esse esforço, não se transformar em um. Ao mesmo tempo, o que significa esse esforço? Significa você precisa estar em um estado de preparo, de atenção, até desculpem falar assim, mas talvez você deva estar numa situação de laboratório, né? Porque não é possível. A personalidade autoritária, no seu extremo, ela é paranoica. Por isso que os fascistas, digamos, essas pessoas que têm um potencial alto de fascistização, na sua personalidade, por isso muitas vezes não, elas nunca vão ao consultório de um psicanalista, porque com um psicanalista você vai ter que abrir o seu coração, mas talvez você não tenha. Qual é a característica fundamental no extremo da personalidade fascista? O indivíduo vive de um discurso pronto, e um discurso muito raso, porque ele é construído na base de clichês. E hoje em dia, a meu ver, existem pessoas, cidadãos comuns, que, assim como Eichmann, como Goebbels, como Hitler, Hitler tentava ser um pensador do nazismo, né? Mas se vocês forem ler o Mein Kampf, é um desfile de clichês e enfim, um discurso de ódio, preconceito, um discurso cheio de ódio. Enfim, então, assim, a rigor, não será possível você desenvolver uma conversa, muito menos numa situação espetacular, com um indivíduo que já tenha todo um script pré-preparado e que tenha sido pago ou orientado ou, enfim, contratado, ou que esteja com essa disposição subjetiva, sabe-se lá, porque as pessoas fazem isso, né? Tá cheio de jornalista fazendo isso também. Então, você pensa só nesse cidadão que tem como trabalho, como emprego, fazer uma coisa desse tipo, lutar contra os direitos fundamentais, falar a favor de tudo aquilo que precisa ser superado nessa sociedade, que é da ordem da violência, pessoas que falam em nome da escravização, pessoas que falam a favor da perda de direitos fundamentais, pessoas que são pagas para mistificação e que não vão jogar honestamente num diálogo. Então, para dialogar, a gente precisa de sinceridade, capacidade de reflexão, a gente precisa ter uma abertura real ao outro e, às vezes, há pessoas que não são capazes de se colocar nesse lugar. Então, que já agem com uma fé, que vêm carregadas
prontas já com o discurso de má fé. E se não existe essa disposição do lado do outro, fica muito difícil você entrar nessa operação dialógica. E naquele caso da Rádio Guaíba, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não me sinto na obrigação de conversar, nem dialogar com ninguém. Dialogaria, conversaria, debateria num contexto de honestidade, com pessoas, aliás, que pensam ideologicamente diferente de mim. Gostaria muito de encontrar um conservador real, inteligente, para conversar, para debater ideias. Você acha que eles estão em falta? Acho que isso que chamam de direita brasileira vai muito mal. Existem pouquíssimos representantes de um pensamento, digamos, mais conservador, que não seja ao mesmo tempo um sacerdote do conservadorismo, alguém que seja hábil para conversar, que realmente queira entender um pensamento mais crítico. Além de tudo, gente, eu acho que eu sou feminista. Eu não vou conversar com um machista, mas eu sou a favor de uma didático-política. Eu sou capaz de conversar com um fascista, com um machista talvez não.